Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, tô passando por aqui para dar algumas dicas aí sobre a redação do Enem. Para quem não sabe, eu fiz o curso, né, oficial para redatores em 2018 e desde então eu tenho corrigido aí a redação de alguns alunos, aplicando os critérios, né, requeridos no exame. Eu acho que nesse primeiro momento é interessante eu falar das 5 competências que são exigidas na prova, na redação da prova, de uma forma bastante acessível, né, para todos. Porque muitas vezes a gente recebe a nota e não sabe por que tirou aquela nota, né, e por mais que a gente até tenha acesso a alguma explicação, por conta das palavras empregadas e tudo, a gente pode ficar um pouco confuso. É o seguinte, gente. Para corrigir a redação do Enem, a gente conta com 5 critérios. O primeiro critério diz respeito à ortografia, né? Que é isso? Acentuação correta das palavras, uso correto de pontuação, né? A gente avalia precisamente a gramática do aluno, né? Se o aluno escorrega ali no uso de crase, se ele não demonstra não dominar quando é necessário não usar, né, o acento indicativo de crase, esse é um erro muito comum. Mesmo acentuação de outras palavras, uso de hífen ou não, né? Escrita correta, incorreta das palavras, né? Porque acontece, às vezes a gente acha que sabe escrever uma palavra, mas na verdade a gente não conhece a forma correta de se escrever aquela palavra e a gente arrisca e acaba errando. Então, a competência 1, a primeira competência, ela diz respeito ao domínio padrão da língua portuguesa, né? Porque a língua todos nós falamos, todos nós somos falantes competentes, mas alguns alunos acabam saindo da escola e terminando o ensino médio sem dominar a norma padrão, né? O uso correto dos verbos no plural, no singular, mesmo dos substantivos, né? Erros muito comuns são os erros relativos à concordância, né? Como nós foi, ou a gente fomos, esse tipo de coisa. Por mais que a gente fale no nosso cotidiano, com os amigos, dessa forma, quando a gente vai escrever, a gente precisa recorrer à norma padrão, à escrita correta, né? As normas aí que regem a concordância nominal e verbal das palavras. Então, a primeira competência diz respeito ao domínio gramatical do aluno, ao domínio que o aluno tem da gramática normativa, normas de concordância, de acentuação, enfim, pontuação, tá? Regras como um todo. A segunda competência diz respeito à estrutura do texto, se o aluno compreende que ele precisa escrever um texto dissertativo, isto é, um texto argumentativo, né? Se o aluno, por exemplo, escreve uma narração, uma história ou um poema, ele vai zerar na competência 2 porque ele não respeitou o gênero que é requerido no exame, né? O que mais que a gente avalia na competência 2? A gente avalia se não há fuga do tema, se o aluno compreendeu sobre o que ele deve falar, né? E isso é muito importante também, a gente prestar atenção enquanto a gente escreve, porque às vezes a gente não fica com as ideias muito organizadas e aí a gente acaba fugindo do tema e é muito importante a gente se manter fiel ao tema. A terceira competência, né, pela qual as redações são avaliadas, diz respeito à argumentação dos alunos, que é muito importante, que eu sempre digo aos alunos que me procuram. A gente tem aqueles textos motivadores na prova, né? A respeito de qualquer tema que caia. Sempre o exame fornece pra gente uma base, né, textual, alguns textinhos que falam sobre aquele tema que a gente vai precisar discorrer. Uma dica muito importante, gente, não citem informações
argumentos desses textos motivadores. Os textos motivadores estão lá só para nos ajudar a termos uma base a respeito do que a gente tem de escrever. Ah, mas então o que é que eu vou usar? Eu vou usar as minhas próprias referências. O que é importante? Que a gente avalia na competência 3 a autoria do aluno, se ele usa referências cotidianas, referências culturais cotidianas, se ele usa livros que ele leu, filmes a que ele assistiu, para discorrer sobre temas diversos. Então é importante a gente aí lembrar disso na redação, que a gente não pode recorrer única e exclusivamente aos textos motivadores, mas que a gente precisa resgatar aí as nossas próprias referências culturais para discorrer sobre qualquer tema, tudo bem? E a competência 4? A competência 4, ela diz respeito principalmente ao uso de conectivos. Gente, isso parece uma coisa muito boba, mas é importantíssimo que a gente se atente para o uso de preposições e para o uso de conjunções. O que são as conjunções e preposições? São aquelas palavras que ligam umas palavras às outras e frases umas às outras também, né? Então é muito importante saber quando é necessário usar uma conjunção para somar ideias, por exemplo, a conjunção aditiva, quando é necessário usar uma conjunção condicional, como por exemplo se, desde que, também é muito importante a gente saber usar as conjunções adversativas para contrapor ideias, como a conjunção mas, porém, é importante a gente usar conjunções dentro do parágrafo, entre as frases que a gente escreve, né, na argumentação, mas também entre os parágrafos, não só dentro dos parágrafos, mas entre os parágrafos. Por exemplo, no terceiro parágrafo, né, quando a gente costuma fazer ali uma ponderação acerca do argumento, aqui já foi exposto no segundo parágrafo, quando a gente vai retomar ou mostrar uma outra perspectiva do que a gente está falando no terceiro parágrafo, começar com portanto, ademais, também é muito interessante. A gente não tem de se preocupar só com as conjunções que a gente usa dentro dos parágrafos, mas com aquelas que a gente usa entre os parágrafos também, tá bom? O que mais? Quinta e última competência. Diz respeito à proposta de intervenção. E o que precisa ter na nossa proposta de intervenção? Sujeito, agente, ação, modo, efeito e detalhamento. 5 coisas. Agente, ação, modo, efeito, detalhamento. A gente precisa escrever a nossa proposta de intervenção dizendo a quem cabe uma ação mais incisiva ali para que determinada realidade se modifique. A gente precisa dizer como isso acontecerá, que efeitos isso acarretará e detalhar com uma referência que a gente já usou no texto, com uma citação. A gente precisa realmente fazer uma proposta de intervenção detalhada. E qual é a dica que eu dou? Não escrevam ali os 3 parágrafos como se não houvesse amanhã, mas prestem atenção no espaço que vocês têm disponível ali para escrever a redação de vocês, tudo bem? Para não chegar no parágrafo 4, no 4º parágrafo, e você precisar espremer tudo ou não ter espaço para você desenvolver como você deveria as suas ideias, tudo bem? Uma outra dica importante, gente, ocupem as linhas até o final, por uma questão estética e também para vocês ganharem mais espaço no texto, tudo bem? Então, por hoje é isso. Espero ajudá-los de alguma forma. Até mais!